Obrigada, Cleiperon, pelo convite. Dessa vez solo, né? É uma responsabilidade maior, porque eu coloco meio em cima da minha mãe, vai me dando uma ajuda aí, vai me ajudando. Dessa vez eu tive que fazer tudo sozinha. Eu quero começar só uma palavrinha rápida. Quero ler aqui para vocês só um pedacinho do livro. Ninguém nomeia as travestis, salvo nós mesmas. O resto das pessoas ignora nossos nomes, usam mesmo para todas. Viados. A gente sabe que aqui no Brasil, e ao redor do mundo, mas o Brasil especificamente, ele segue em primeiro lugar no ranking de países que mais matam pessoas transexuais e travestis. No ano passado, além disso tudo, o Brasil ficou em primeiro lugar também com o maior número de homicídios e suicídios de pessoas LGBT. A minha vida inteira eu estive inserida nessa comunidade. Minha mãe nunca me ensinou a ter distinção de pessoas são assim ou pessoas são assados ou assuntos que deveriam ser tabus, nem nada disso. Todo mundo sempre foi igual e eu sempre tive esse olhar muito. Eu não tenho que ter preconceitos, eu não tenho que ter tabus, eu não tenho que ter essa diferenciação de ninguém. Então, para mim, isso sempre foi uma coisa muito natural e muito presente na minha vida. Mas mesmo estando tão inserida nessa comunidade, quando eu li o livro da Camila, eu percebi que tinha gente que ainda era invisível para mim, e para os meus pares, e para as pessoas que eu convivo. Essas pessoas são travestis, transexuais, que a gente não tem muito contato, né? Travesti, eu não tenho contato com travestis, eu não tenho contato com transexuais, eu tenho, mas travestis a gente não tem, não é uma coisa próxima da gente. E quando o Cleiperon me convidou para ser curadora, eu sabia que eu queria um livro dentro dessa temática. E eu fiquei com bastante receio de colocar esse, porque ele é um livro que pode ter uma recepção, assim, meio diferente, né? Não é um assunto que todo mundo está acostumado a ler sobre, não são assuntos que chegam para a gente, são sempre sobre violência, sobre muita parte sexual, é isso, é violência. O que chega para a gente sobre transexuais e travestis são violências, e são pessoas que são constantemente julgadas por nós mesmos, até pessoas de dentro da comunidade, é muito diferente, até como a gente viu no livro. Mas são pessoas como eu, como vocês, como qualquer outra. Então, eu espero que essa leitura ela tenha provocado bastante reflexão, tenha aberto os olhos, quem sabe aberto o coração um pouquinho para essa parte que a gente não tem tanto acesso e não conhece muito de perto. E eu queria ouvir de vocês as impressões do livro, o que vocês vão levar com vocês depois dessa leitura, porque eu sei que não foi uma leitura fácil, não é uma leitura fácil de digerir, mas eu quero saber de vocês. Muito obrigada por terem embarcado nessa comigo, e eu espero que vocês tenham gostado, e estou pronta para ouvir vocês. Oi. Foi, igual você falou, Jéssica, foi uma coisa que não tenho muito contato e tudo mais. E esse livro foi muito difícil de ler em certos momentos, mas foi beneficente em termos de ter lido para abrir minha perspectiva. O livro tinha muito vulgaridades e até coisas, né, sexuais na infância dela, né? Ela fala que com 6 anos já tinha masturbado alguém. Ela vendia picolés no berro do rio, né? Tem um moleque um rapazote que convenceu ela a fazer um chupadinha, sei lá. E, e além disso, teve um parte que eu fiquei muito horrorizado, né? Que ela teve que debutar e perder sua virginidade com 2 policiais, né? Que ela tinha escapado e tinha saído na rua, né? Escondido. E ela fez um vestido com a blusa que a material da blusa que é da cortina que ela roubou, né, da casa. Eu acho que era a casa do avó. E depois, né, os policiais falou, ou a gente vai entregar você para seu pai, ou você vai ter que fazer um ato sexual com gente, né? Isso daí deu uma das
citações mais lembrantes do livro, que eu vou, muito vulgaridade, é tipo, eu fiquei, assim, não, para ler o livro, né, foi, não podia me culpar por isso, mas eu escolhia ser culpado por minha própria dor, pelo sangue que saía do meu rabo, toda vez que eu ia ao banheiro, por ser penetrada pela primeira vez por 3 homens consecutivamente. Aí então tinha muitos, ela não escondia nada que ela falou. Até que em certos momentos era engraçado também o jeito que ela falava. Não era sempre assim tudo de pavor, né? Tinha mais atos que ela foi negligenciado pela sociedade, né? Tinha uma vez que ela desmaiou na rua e já estava demonstrando as tendências de ser homossexual e tudo mais, e as pessoas da rua neglou ela e deixou ela assim, parado na rua, né? E os outros coisas que aconteceu, né? Várias coisas também. Ela foi drogado e estrupado e teve que usar a sua inteligência para escapar daquele momento. Então, o livro foi bem potente nesse sentido e difícil de ler, mas, sobretudo, eu gostei de ter lido, porque abriu um outro visão. Tudo os atos que foi casado foi porque a sociedade não quis aceitar, principalmente o pai, né, que bebia e tudo mais, batia nela, sempre falou as coisas, eu quero ter um filho que joga bola, igual acho que era o primo que estava visitando a casa dela, o sobrinho, coisa assim. E então ela sofreu isso tudo sem necessidade. E eu gostei o livro em si não era bem escrito, em sentido de não tinha muito simbolismo, tirando o parte que ela falou que o homem sem cabeça, né, lá de África, que foi visitar a tia Encarna, não tinha ironia dramática, não tinha metáfora, não tinha muito, assim, não era bem escrito assim, nesse sentido, mas em sentido de semi-autobiografia, foi muito bem escrito. Ela não evitou de revelar qualquer coisa, o sofrimento que ela fez, ou até as próprias coisas, os atos que ela fazia, cometia também. Então, eu gostei muito abrir uma ventana, assim, para eu ter escutado esse outro vida e perspectiva e vida de viver, porque todo mundo pode viver do jeito que quer. Aí foi bom ter lido. Só. Obrigada aí. Ela já falou, a autora já falou algumas vezes que é um livro inspirado nas experiências vividas por ela. Ela é uma mulher trans e ela já falou diversas vezes que ela queria escrever sobre as travestis que ela conheceu na juventude, sobre tudo que ela passou na vida dela até ela chegar onde ela tá. Mas obrigada, viu, Ethan? Legal que você gostou. Bom, eu agradeço a leitura, né? Achei a autora, não sabia da existência, quero ler todos os outros livros dela. E, assim, o livro é triste, até o que o Ethan falou de não ter... Acho que a história que ela contou já era pesada demais para ter que inventar algo mais, algum outro tipo de enredo, né? Muito complicado. E o que eu achei interessante é que, assim, as travestis, porque depois eu fui pesquisar, né, sobre, faz muita parte da América Latina, né? É uma parte da comunidade que é bem regionalizada aqui. Eu não sabia. Achei interessante, né, essa identidade, e também que são mulheres, porque eu também não consegui entender qual o lugar que ficava, porque a gente realmente não tem conhecimento, né? E sempre na prostituição, e a vida muito sofrida, e as coisas que ela falava enquanto ela rezava na infância, que ela pedia para crescer seios, que ela não queria ser daqui. Então, assim, ali eu entendi que, de fato, é uma mulher, né? Uma mulher que não consegue transitar nem entre o gênero ali, feminino, gênero masculino, porque se fosse gay, apenas gay, no sentido, seria menos difícil, não sei, mas eu acho que é ainda mais difícil o mundo das travestis, né?
e como elas são relegadas a não ter emprego, não é que elas não queriam, tanto que Camila estudava, fazia faculdade, queria, mas não tem mercado de trabalho para essas pessoas, então sobra para elas a periferia, né? Sobra para elas a objetificação dos corpos, que é isso que elas são, né? É muito triste isso e elas saberem que são, que é isso, os corpos dela, tem uma parte que ela fala do valor que se cobra pelos programas, e aí ela, que é um negócio mal negociado, mas o valor quem dá é o cliente, tipo assim, sempre reduzidas a muito pouco, né? Então eu fiquei pensando que vida triste. Aí eu fui procurar os documentários, né, que a gente teve aqui, da Brenda Lee, fui olhar os filmes, e realmente, gente, é uma população que sofre muito. E eu comecei a entender travestis como mulheres quando eu via muito Erika Hilton no parlamento, falando, ela bate muito na tecla, porque ela também veio da prostituição, né? Mas ela conseguiu e tal, assim, enfim, ela trouxe essa voz, ela trouxe o rosto, e eu acho que depois do que ela fala em parlamento, eu já vinha buscando, já vinha procurando, e eu falei, gente, de fato são pessoas invisíveis, né? E as alegorias que a Camila traz com os homens sem cabeça, né? Que são aqueles homens que são a emoção, que não deixa ali a sociedade, a heteronormatividade consumir o que eles sentem, né? Muito triste também quando te encarna, dá fim à vida e à criança, porque, assim, no final ainda sempre julgam, né? Por que não se matou sozinho e deixou a criança? A criança que ninguém quis, a criança que ela acolheu, e no final todo mundo fez ela chegar ao ponto do suicídio e ainda botaram a culpa nela. Então, assim, o livro todo é muito sofrido, porque são pessoas que vivem menos por conta da violência, do contexto que elas estão inseridas, que são julgadas sempre por serem diferentes. Ela foi julgada de dentro de casa, ela foi julgada em todos os lugares em que ela passou. Ela teve tanto que quando ela sofre aquele estupro dos dois caras que drogam ela não tem nem a quem recorrer. Ela não tem nem a quem pedir socorro. Ela tem que fingir para poder chegar viva em casa. Então, assim, tudo muito, muito triste a história. É difícil de digerir, porque é muito real. Aí a gente vai ver até a Jéssica colocou um documentário da Borboleta, que é bem antigo, que é aquilo, o livro não mudou. Tipo, o livro foi escrito agora, mas a história é a mesma. Então, assim, para mim trouxe muita consciência, muito cuidado no olhar. Até as piadas que se fazem hoje, que a gente vê, não tem graça nenhuma, e eu fiquei bem pensativa, assim, e são muitas falas pesadas no livro, né, tudo muito difícil, e até a violência que vai sofrendo, ela vai tentando tirar uma ironia, uma graça, mas é sempre tudo muito, muito triste. Então, eu gostei, achei interessante, né, e ela é uma mulher trans, né, então, assim, sofre, consegue os dois lados, porque não é fácil ser trans, não é fácil ser travesti, não é fácil nada nessa vida, e eu fiquei bem impactada, agradeço muito, e é isso, gente, muito triste. Você gostou? Não tem nem nada para falar, já falou tudo, acho que já vamos para o próximo. Pedro Paulo, que nos agraciou aqui, estando aqui hoje, nunca aparece. Tarde. Olá. Eu queria muito ter participado do mês passado, eu estou ali lendo ainda o das flores, mas ontem alguém fez um comentário do livro, e eu estava esse final de semana um pouco mais tranquilo, falei, vou pegar o livro ali que a minha versão ainda é a outra, é a parte das Irmãs Magníficas. E aí eu peguei para ler e eu comecei e não consegui parar. Eu já estou com esse livro aqui guardado para ser lido há algum tempo, assim como
o Água para as Flores, que eu tenho ele bastante tempo já também, mas ele ainda eu estou na leitura. Mas o Parque das Irmãs Magníficas, que é, né, As Malditas, depois que mudou de edição, né, eu fui entender por que tinha mudado de título, aí tem a ver com a tradução e com mais enfoque, né, no retrato que é mostrado dessa realidade das travestis. E eu tenho 4 pontos de comentários que eu queria fazer. Primeiro, agradecer a Jéssica pela escolha, né, eu acho que é um mês importante, eu acho que com esses avanços aí pelo mundo, né, da extrema-direita, eu acho que a gente tem que se fazer ser lido, que a população LGBT tenha mais, continue, né, tendo essa voz, esse respeito, que a cada dia a gente tenta conquistar devagarzinho, né, e parece que a gente estamos ainda, né, correndo o risco de retroceder, e acho que é muito importante, né, primeiro que é um livro escrito por uma travesti, né, um livro que ele vem relatando quase que uma autobiografia, a gente não sabe o quanto dali é real, o quanto dela que ela coloca, né, meio que um realismo mágico, né, tem a Maria, a muda, que se transforma num pássaro, tem a tia Encarna, que acha um menino no meio do parque, cria esse menino como um filho dela, né, tudo muito difícil de entendermos a realidade, mas também vem uma maquiagem, né, vem para tentar embelezar, para tentar diminuir as dores, para diminuir todos os sofrimentos que também são relatados no livro. É um livro que, para mim, me remeteu muitas falas da minha própria infância, assim, não tive nenhum tipo do que ela sofre, né, mas o próprio entendimento dela enquanto uma mulher no corpo de um menino, né, e no meu caso, né, de entender a minha própria sexualidade, não em relação ao gênero, mas em relação à sexualidade. Acho que é muito relevante, né, a gente ler essas histórias e, assim como a Jéssica fez, trazer para que outras pessoas que talvez nunca fossem ter contato com esse tipo de literatura estão tendo agora a oportunidade, né, de ler os escritos de uma travesti. A gente, né, enquanto uma pessoa LGBT, eu tenho estudado muito e fiz um mestrado voltado para políticas públicas e agora estou concorrendo uma vaga no doutorado também que vai enfocar também populações diferentes, né? E aí o conceito de diferente que eu tenho entendido com o passar do tempo é que tudo aquilo que foge da norma e a norma voltada ali, né, no homem branco hétero cis, tudo que foge dessa norma, a sociedade acaba diminuindo de alguma forma, seja a mulher, seja o gay, seja a pessoa trans, né, seja a população negra. Então a gente tem diversas formas de inferiorização de outras pessoas, dos diferentes, né, e esse livro é um retrato de um quadro de diferentes que a gente precisa conhecer. E uma coisa que a Jéssica, não sei se foi a Jéssica, foi a Jéssica que falou, sobre a própria população LGBT, né, os próprios, principalmente falando de mim, né, dos gays que têm as suas dificuldades de entendimento com as travestis e brigas com as travestis e várias histórias, vários relatos, como se dentro do LGBT o gay fosse o padrão e a travesti não pudesse ser amada, não pudesse ter voz, né? Então isso também é uma questão que a própria comunidade precisa de se inteirar mais, né, das dificuldades de todas as letras para que todos construamos juntos, né, um coletivo que precisa se fortalecer, né? E eu não gostei tanto da mudança do título, eu vou defender o título que eu li, porque o Parque das Irmãs Magníficas, né, trazer, né, a importância do parque, entendendo o parque enquanto o refúgio de todas elas, né, ali talvez o primeiro emprego enquanto a prostituição da Camila, né, que ela vai ali para esse parque, que ela começa a exercer a sua prostituição, mas é ali também que ela encontra a sua família, né, ela encontra a tia Encarna, ela encontra todas as outras irmãs, a história se baseia, né, ali pelo início, no final da história que ela se distancia desse parque, mas é muito interessante entender, né, e esse parque existe lá em Córdoba, que chama a cidade? Córdoba.
eu fui olhar, né, onde é que era essa cidade, é na Argentina, tem uma na Espanha também, mas essa desse Parque Sarmiento é ali na Argentina, então é aqui pertinho. Ela fala ao longo do livro várias vezes, né, das novelas brasileiras, que aí quando tinha vontade de trabalhar, ela ia lá, se prostituía, conseguia o dinheiro que ela queria, mas depois ela ia para casa, tinha dia que ela não queria trabalhar, que ela ia ficar só assistindo as novelas brasileiras, e também isso me marcou bastante. Né? Acho que eu misturei aqui um pouco do que eu queria falar, mas era isso, era falar da importância dessa representatividade, da gente estar tendo acesso a essa literatura. Eu, como falei no grupo, né, eu li o livro ontem, eu comecei à tarde e fui parar 2:30 da manhã, quando eu terminei. É uma leitura que, para mim, foi muito fluida, né, não tem grandes malabarismos literários, mas tem uma profundidade, uma importância que merece ser reconhecida, e é isso. Muito obrigado, viu, Jéssica? Foi, sim, o clube trouxe passou ele na frente de outros livros que eu estava lendo, e eu fiquei muito feliz de ter tido, finalmente, o contato com esse parque dessas irmãs magníficas, ou as malditas, né, na nova tradução, mas que acho que o centro da história, né, e o título é só um detalhe, né, o que é importante que a gente conheça está ali, e eu senti que está muito bem, apesar de assustador às vezes, né, de perturbador, é um contexto que existe, e quanto mais a gente tomar consciência dele, ou entender os motivos pelos quais ele acontece, a gente consiga melhorar enquanto sociedade, né? E lembrando que, não sei se a Jéssica comentou em relação aí ao país que mais mata e o que número 1 aí de mortes, também é um dos que mais consome pornografia que envolve travestis, né? Então a gente tem essa dualidade, é quem mais ama e quem mais mata, só que ama no sigilo, no segredo, e mata para demonstrar algum tipo de poder aí sobre os diferentes. É isso, muito obrigado. O Brasil e a nossa hipocrisia, né? Muito Exato. obrigada, Pepe. Você arrasou. Marielle? Olha, Jéssica, eu, a princípio, quando eu peguei o livro, achei realmente também uma linguagem assim muito dura, muito cruel, né? Muito, até como falou o Etan lá, não sei como é que ele chama, um pouco assim forte, né? Forte. Mas um livro dessa natureza, com esse tema, não poderia deixar de ter, né? Só que quando eu leio um livro, eu procuro extrair dele alguma coisa que você não possa indicar para alguém, ou que eu tenha benefício sobre essa leitura. Então, como eu sou de língua portuguesa, eu procurei ver a parte mais positiva da narrativa. E pude perceber que em todo o livro ela usa muito uma linguagem figurada, né, que é uma linguagem poética, muito poética, né, por conta da narradora, apesar dela ser antagônica, falar toda aquelas crueza que faz parte do seu dia a dia, ela também fala muita coisa poética, que até eu percebi assim até paradoxo, bastante paradoxo, ao mesmo tempo que ela fala muito clara e até muito dura com relação à vida dela, ela coloca situações ou falas assim que são paradoxos, que você fica refletindo sobre o assunto muito profundo. É uma autora assim que utiliza muita metonímia, parte pelo todo, toda aquela coisa. O Parque, para mim, gente, para mim ele é um personagem, porque ele é escrito com letra maiúscula. Sabe? Por quê? Porque ali é o cenário em que se passa tudo. O parque,
ele influencia nas personagens, no comportamento das personagens. E quando elas deixam de tê-lo, ou de conviver nesse cenário, elas ficam muito mal, porque cada uma sente muito, porque não tem mais ambiente para elas, e o parque é, assim, muito importante para todas as personagens. Então, olha, é um livro muito poético, gostei demais, eu nunca tinha lido alguma coisa assim a respeito, apesar de ter muito conhecimento da comunidade, porque não é que eu faço parte, mas eu tenho filhos e filho até, e quando me deparei com essa situação, eu achava que eu era culpada por ter, por um filho ter essa opção. E ele me falou claramente, ainda adolescente, você não é culpada de nada. Eu nasci assim, e eu continuo sendo homem, tá? Então, isso me deixou muito assim, me tirou da minha zona de conforto e fez eu lembrar toda uma trajetória, tá? De criar um filho nessa situação, e que é a minha vida, sabe? Tenho muito orgulho da pessoa que ele é, você entendeu? Mas é uma leitura que nos tira da nossa zona de conforto, porque nós não estamos acostumados, a não ser que você seja mãe ou pai, certo? Então, você consegue compreender muito mais. É um livro que eu chorei muito no final, porque aquela tia encarna lá, gente, aquela mulher é uma mulher fantástica, uma mulher sábia, é uma mulher que até ele coloca lá, a autora coloca como se ela tivesse 170 anos, aquilo lá ela não tem 170 anos, aquilo ali é por causa da experiência dela, ela é a mãe de todas, ela é quem ensina. E aquela cena do brilho nos olhos, gente, o nome da criança é Brilho nos Olhos, porque ninguém tinha brilho nos olhos até o nascimento da criança. Então, é uma simbologia muito linda. Ele não tinha nome, puseram o nome como Brilho nos Olhos, porque justamente ninguém tinha esse brilho nos olhos até então, porque era uma vida muito cruel com relação ao cotidiano de todo mundo, né? Então, eu me coloco assim, muito orgulho, tenho isso, né? Para mim é a coisa mais importante, assim, quem dera eu pudesse propagar para o mundo inteiro, se bem que eu não tenho nenhum constrangimento em falar, porque eu falava, inclusive, quando via alguma situação de preconceito, eu falava, gente, eu tenho um filho gay, eu tenho um filho que optou por outro, para fazer parte de uma comunidade excluída, infelizmente. E quando eu percebi, porque fui eu que cheguei nele, eu perguntei, vai terminar com a mulher que você está namorando e você vai falar para ela que você é gay, meu filho. Você, a partir de hoje, você precisa ser muito bom naquilo que faz, porque as pessoas da comunidade, elas são muito visíveis. Todo mundo presta atenção, todo mundo quer um deslize. E é uma forma antagônica, vou falar assim, porque uma hora lá a Camila fala que ela é extremamente visível em todos os lugares, e ela fica incomodada. Em todos os lugares que ela chega, todo mundo avista, chama atenção, só que com crueldade, com preso.
E a Camila pede para ser invisível, tá? Porque chama atenção de uma forma pejorativa, de uma forma que não é bom para a pessoa, tá? Então, a gente fica muito preocupado de colocar uma filha ou essa parte nessa comunidade, porque a gente sabe que a partir daquele momento que está uma coisa muito mais absurda, entendeu? E as pessoas são muito perversas, sabe? Se acham muito boas, se acham muito de uma forma muito cômoda, né? Nunca teve nenhuma experiência, reconhecimento e ignora o ser humano. Formaram uma família, são travestis, sabe? E até ela questiona assim, como é que eles vão ter uma relação sexual? Que as duas são travestis. E você viu que amor bonito aquele lá? E eu tenho essa experiência porque o meu filho é casado e a vida dele, ele é feliz, graças a Deus, tá? Então eu agradeço muito, Jéssica, pela sua, tá? Mas eu não cansava de escrever, porque eu escrevo, né? Eu escrevo no caderninho e tudo quanto era passagem eu queria comentar, eu queria escrever, eu queria achar riqueza, eu queria achar... Nossa, uma experiência maravilhosa, viu? Gostei muito. Estou doida para indicar o livro para o meu filhote. Bom, que bom que a senhora Tchau, gostou. gente. Que bom que a senhora gostou. E assim, o mundo já é tão difícil para as pessoas LGBTQIAP+, e eu acho que dentro de casa, quando se tem um conforto, um amor, um acolhimento, já melhora 50%, já é meio do caminho andado. Então, Nossa. muito obrigada, Maria Arlinda, pelo seu relato. Gente, Camila? Nossa, até perdi o prumo aqui com a fala da Maria Arlinda, tão emocionante, né, gente? Nossa, até eu me emocionei também junto com ela. Mas, Jéssica, o que eu tenho para falar é que eu gostei muito do livro. Apesar de ser um livro pequeno, curtinho de ler, mas ele vem com a leitura carregada de muito sentimento, de emoção, de dor, de sofrimento, de violência. É uma realidade desconhecida para mim. E a frase que mais me chamou a atenção no livro é que tem uma parte que fala assim: vocês viram quantas vezes essa palavra aparece aqui? E a palavra violência. Gente, para mim, praticamente todas as páginas retratam a violência, né? E apesar de tanta violência descrita aqui, o que mais me deixa intrigada é que eles tentam ser felizes, eles tentam levar alegria, eles tentam celebrar, eles criam uma rede de apoio, um afeto entre eles, que parece que não está existindo aquela violência. Eu acho isso muito, muito bacana. E só fazendo uma pequena relação com o mês do orgulho, eu senti que esse livro me mostra que o orgulho, ele não nasce só da celebração, mas principalmente da sobrevivência. Foi isso que eu resumi esse livro aqui, sobrevivência. É isso. Gostei demais. Tudo bem? Obrigada pela leitura. Eu sou a Júlia, primeira vez que eu estou participando do clube. E já cheguei com esse livro maravilhoso, né? Gostei muito Bem-vinda, da Júlia. introdução. Obrigada. É um livro que mexe com a gente, né? Assim, em todos os aspectos possíveis. E ele começa já, assim, justo o que o Ethan falou, né? Dessa questão da violência desde a infância, por se tratar de uma criança afeminada, da violência na adolescência, dessa violação do corpo, violação desse ser, da identidade desse ser, dessa pessoa que ainda nem sabe quem ela é, mas aos olhos da sociedade já vem se formando, né? E essa questão de como as travestis caem nessa vida sexual, enfim, até de trabalharem como prostitutas, né, de ser mulheres da noite, justamente por não haver também possibilidade de emprego, né, pessoas profissionais comuns
que venham a aceitar essas pessoas convivendo dentro dos seus espaços, né? Uma atendente de shopping se travestir, uma advogada que vai te atender, né? Então a sociedade vai expulsando essas pessoas pelo preconceito, né, por não saber como lidar e onde colocar aquela pessoa. Então o livro ele mostra muito isso, que essa falta de amparo, essa falta da rede de apoio, de uma sociedade que se apoie, né, e assim, até das pessoas LGBT mesmo. Eu mesma não tinha conhecimento tão profundo, assim, desses detalhes da violência que uma mulher, né, travesti sofre pelo que passa nas noites, enfim. E esse livro eu tenho certeza que foi só uma amostra, né, isso é um relato, é fantasioso, mas ainda assim muito pesado. E o que acontece na vida real, eu tenho certeza que é muito pior do que a gente consegue ler nessas páginas, até porque se fosse tão vívido assim, acho que a gente não daria conta nem de ler também, né? Mas eu também, quando estava fazendo a leitura, me deparei com um podcast que eu até coloquei no grupo, não sei se alguém teve a oportunidade de ouvir, mas ele também conta uma história de uma mulher travesti e como a rede de apoio dela, a participação da mãe dessa pessoa na vida dela, propiciou o ingresso no mercado de trabalho e essa pessoa quase caiu na prostituição, mas acabou conseguindo construir um outro caminho, uma outra jornada. Então essa outra jornada, ela é possível se você tiver uma rede de apoio, se a gente estiver conversando sobre isso, se houver um diálogo aberto e um espaço para que a gente consiga acolher e encaminhar essas pessoas, né? Então acho que isso me tocou muito profundamente, a questão do apoio, né? Porque elas se amparavam muito na Tia Encarna. E no final do livro, mais pro final, você vê que era tanta pressão de todos os lados que até Encarna se encolheu, aquela mulher que era icônica, maravilhosa, que ocupava o espaço dela, foi se recolhendo, foi se reduzindo, né? E acabou, enfim, acontecendo o que aconteceu no final do livro, justamente por essa falta de empatia, por essa pressão e por esse ódio mesmo a tudo que é diferente, né? Então toca a gente muito profundamente, gostei muito da leitura, acho que trouxe muita reflexão e sobre como agir também, né, diante dessas pessoas, desse mês do orgulho, do que a gente pode fazer também para contribuir. É isso, parabéns pela escolha, muito obrigada. Linda. E você venha nos próximos. Carolina? O que eu pensei do livro, assim, eu achei um livro bem diferente, né, uma leitura, o tema, né, aos pouquinhos eu fui me ambientando, né, e fui entrando no universo, né, assim, acho que, assim, foi um pouco difícil, né, uma leitura, assim, muito, às vezes eu pausava, né, assim, ficava um dia sem ler, depois retomava, porque eu achava que era meio pesado, assim, né, mas sempre dava aquela vontade de voltar e ver como é que ia terminar a história, como é que, se as coisas, eu sempre com esperança, assim, que as coisas iam melhorar, né, mas acho que mais pro final do livro foi assim, parece que foi só piorando, 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 né, e eu não sei se no final começa a ter várias notícias, assim, de que, uma amiga ali, né, sofreu uma violência, não sei quem morreu, não sei quem, mataram não sei quem, então vai ficando uma coisa repetida, assim, você fica assim, meu Deus, quando é que vai acabar isso, né, e no final, quando chega né, os últimos capítulos, né, parece assim que você meio que vai se anestesiando, assim, é igual você vê no notícias, e, é só mais uma estatística, não sei o quê, mas quando chega o final, parece que o livro vai preparando você para o final, mas não prepara, porque ali no final eu fiquei assim, como pode, assim, né, por quê, né, para mim aquilo não foi suicídio, né, foi um homicídio ali, né, de toda a comunidade ali, por que não deixaram o menino estudar na escola, a Encarna, né, voltou a se vestir de homem, né, para tentar diminuir, né, o preconceito, e mesmo assim não parece que não, assim, não tem, não sei nem como falar, né, como se a pessoa não tivesse o direito de viver, né, de viver a própria vida sem fazer mal a ninguém. Eu tô até, assim, eu só fiquei pensando, como é que pode, assim, né, e tentando entender, e aí eu lembrei também eu só tive
acho que várias pessoas aqui falaram que nunca tiveram contato, né, direto com alguém, e eu lembrei da única pessoa, né, que eu tive contato, uma pessoa trans, na verdade era um homem trans, né, e foi na época da faculdade, e foi depois de meses, né, era um professor universitário, e depois de meses que ele revelou para a turma, né, que era um homem trans, né, e até o momento ninguém tinha percebido, não sei, né, mas para nós era um professor, né, enfim, dava aula e tudo, e nunca tinha passado pela minha cabeça até ele ter falado, assim, mas para mim, assim, nada mudou, ele continuou dando aula, continuei aprendendo com ele, mas eu fiquei pensando, assim, né, foi um professor que, depois eu soube, assim, né, alguns alunos comentavam assim, mas nossa, como é que foi, será que já fez a transição, né, depois que entrou na universidade, porque tem esse preconceito desde a escola, né, desde enquanto a pessoa é um aluno numa escola, né, até a vida profissional e tudo, né, e depois eu soube que ele fez a transição depois que já era professor universitário, ou seja, esperou a vida toda se concretizar ali para conseguir expressar quem ele era, né, então, mas quantas camadas ali, né, foram vencidas para ele conseguir ser quem ele realmente é, né? A gente pensa assim, o trabalho é muito difícil, mas imagina a escola, né? Você não consegue nem ser um aluno, né? Antes de entrar no trabalho, tem a escola. A escola, né, muitas vezes tem impedimentos, empecilhos, às vezes um professor que insiste em chamar, né, às vezes o aluno pelo nome que está no documento, não pelo nome que quer ser chamado, né? E às vezes é uma questão tão simples, né? A gente chama as outras pessoas pelo apelido que ela quer ser chamada, mas, né, não pode chamar pelo nome social, né? E eu fiquei pensando em várias coisas, assim, né? Por que a gente não deixa a pessoa estudar, né? E sem fazer bullying, ou ensinar os nossos filhos para, quando alguém fala, o fulaninho foi chamado de não sei o quê, anda esquisito, anda, assim, de um jeito diferente, ou faz as coisas de um jeito diferente, tudo bem, né? Tá tudo bem ser diferente, né? Eu acho que a gente, como pessoas, né, como pais, mães, sociedade, às vezes não aceitar aquela piadinha no trabalho de alguém que fala, né, alguma coisa assim, e eu acho que é isso, assim, acho que vai partindo de cada um, mas foi um livro bem profundo, bem intenso, né, mas eu gostei muito. Obrigada, Jéssica, pela indicação. Realmente isso, eu acho que começa mesmo dentro de casa, sabe? Porque a criança, ela não sabe o que é o preconceito. Ela não sabe que aquela pessoa ali quer se chamar Maria e não João, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que é bem de dentro de casa mesmo que começa. E, infelizmente, no nosso país, isso é muito difícil de começar de dentro de casa, né? O preconceito começa dentro de casa e não essa aceitação. Então, é complicado. Mas, muito obrigada, viu? Karine? Ainda tem gente que eu quero ouvir o Robert, eu quero ouvir a Thaís, a Renata, Taíne, esse pessoal sempre fala, quero ouvir. Então, eu vou começar pelo fim, né, que chocou muito, acho que a mim e a todos. E na última página, tá descrito assim: anônimas, transparentes, madrinhas de um menino encontrado numa vala e criado por travestis. Únicas conhecedoras do segredo do filho da defunta Correia. Nós, as esquecidas, já não temos mais nome. É como se nunca houvéssemos pisado ali. E para mim, eu concordo com a dona Arinda, que falou muito bem sobre o parque, né? Sobre a vida, eu acho, em si, delas, que morreu nesse final desse livro, nessa frase, junto com a tia Encarna também, né? Eu acho que são peças importantes da nossa vida, assim como nós temos uma família, né? Todos eles também têm uma família, porque todos nós somos iguais. E aí o livro traz muito essa questão, sabe, gente, que eu fiquei pensando. O invisível, o anônimo, o quanto que as pessoas não conhecem, não têm essa sensibilidade. E vocês sabem que eu sou super curiosa a respeito da escritora que a gente está falando, ou do escritor, ou sobre a capa do livro. Eu sempre trago uma coisinha aqui para vocês, né? E aí eu quero trazer algo diferente aqui, que eu fui atrás da vida da Camila, e ela sempre movimentou muito a vida dela, né? E eu acho que ela trouxe isso muito no livro, muito movimento. Apesar de ser uma leitura muito triste, em alguns momentos eu achei que teve o amor, né, ali da tia Encarna
pelo homem sem cabeça ali. E aí ela trouxe um movimento, uma coisa que, pela vida dela, ela também fez. E ela é muito dessa questão dos debates, né? De estar, assim, em encontros literários. Ela mesmo começou a escrita dela de uma forma bem diferente, assim como todos nós, assim, quando a gente encontra a nossa escolha de vida, né? Ela teve essa questão muito forte e ela trouxe isso muito no livro, quanto que os personagens também tiveram muitas reviravoltas. Então, isso eu achei muito interessante, comparando com a vida dela. Se eu pudesse falar algo da capa, né? Eu achei essa capa maravilhosa, gente. Acho ela muito colorida, muito simbólica, né? Para trazer esse retrato mesmo das cores. E o nome, eu fiquei me perguntando por quê, né? As Malditas, mas eu ainda não compreendi nesse sentido do que ela quis trazer com esse título. Mas é aquilo que a gente estava falando, né? É das pessoas que ninguém querem ver e que não são visíveis. E mais do que isso, eu acho que o orgulho que a gente tem que ter é o orgulho de ser quem a gente é. E eu agradeço muito a curadora Jéssica por ter trazido para nós isso, porque assim como a gente fala da curadoria, a gente quer conhecer um pouquinho a curadora, né, através dos livros. E a gente tem orgulho de ti, Jéssica. A gente tem orgulho de ter uma literatura dessa para que a gente possa ler e compartilhar aqui todos nós reunidos, porque é esse o sentido da leitura, é a gente compartilhar o nosso olhar sobre o livro. Então, a gente tem muito orgulho de ti, tá? Ô, amiga, você sabe que eu amo você. Obrigada, viu? Obrigada pelas suas palavras, sempre tão sensíveis. Muito obrigada. Renata? Pessoal, então, eu fui citada, Jéssica, então vou me manifestar, eu ia ficar mais ouvindo hoje, né? Mas, assim, aí, vou tentar ser bem breve, né? Primeiro, eu agradeço demais, né? Eu acho que o diferencial do Clube do Livro é isso, você ter acesso a literaturas que eu mesmo não queria ir atrás, né? A gente acaba ficando num padrão, então, sim, você, né, saiu do padrão que eu estou acostumada, que é, enfim, então eu agradeço demais. Eu achei muito fácil a leitura, eu achei, assim, importantíssimo a Camila ser uma escritora de sucesso, isso não deixa de ser, assim, um diferencial, né, assim, como quando qualquer minoria, né, fura a bolha, enfim, um negro é presidente, né, ela, uma boa, excelente escritora, aquele Eduardo Louis, eu li um pouco os livros dele, ele é gay, e ele é um bom escritor, então, assim, isso é possível, isso, sabe, assim, e dela ter sido ela, e ser uma escritora de sucesso, então eu achei importantíssimo ela, e ela falando do histórico dela, acho super importante, né, uma coisa que me chamou a atenção, assim, que eu estava ouvindo podcast aquela atriz que fez a Bruna Surfistinha, e ela falando assim, eu comecei incorporando o papel, tentando incorporar o papel, né, então eu fui para as ruas, e na rua, a abordagem às prostitutas é muito violenta, então ela se sentiu extremamente exposta, como que ela se sentia exposta, então assim, o quanto que a rua é um lugar de, parece que a terra sem lei, né, você não tem corpo, você não é dono você não é dono de nada ali na rua. E aí, sendo que a própria Bruna Surfistinha, ela ficava em bordéis, é como se fosse casas, né? Então, na casa você paga, inclusive, para ser um pouco mais protegida. Você paga para cafetinho, eu não lembro, mas ela falando o quanto que na rua a abordagem era extremamente violenta. Então, são pessoas que ficavam ali, vivendo uma situação de rua também, né? Fora todo preconceito. E depois eu ia comentar, assim, quanto que é importante, por um acaso eu estava lendo sobre as pessoas com deficiência, hoje de manhã, e falo quanto que eles adotam, por exemplo, a teoria queer, né, que isso tudo para mim é um pouco novo, e fala o quanto que a heterossexualidade é o normal, ou seja, essas teorias, elas botam essa questão,
em xeque essas questões da normalidade, né? Então, a queer falaria isso, quanto que é normal ser heterossexual no nosso contexto histórico, né? Quanto aí a teoria creep, né, quanto que é o normal, o capaz, né? Que é a teoria capacitista, né? E a feminista fala que não é nem o normal, mas assim, o privilégio é ser homem, é branco, cis, então, assim, o quanto que é importante combater essa normalidade, esses padrões normais, para que o diferente seja aceitável, né? E eu achei interessante que ele fala muito assim, o seu preconceito está muito vinculado à sua ideia do diferente. Então, assim, se você tem isso moldado socialmente, né? Socialmente moldado, e historicamente, assim, naquele contexto de que o diferente é menos, assim, automaticamente você também vai criar essa ideia do diferente ser ruim, né? Então, assim, eu achei muito interessante a história do normal e do diferente, quanto que esse combate ao normal tem que ser o padrão, né? Enfim, tem que ser valorizado. Então, é isso. O livro eu achei violento, mas, assim, é a vivência, né? É a vida da Camila. Foi ali, como alguém também falou, eles começam a misturar com ficções, né? Para não ficar tão pesado, também concordo em quem falou sobre isso. Mas eu achei muito bom, assim, a gente... Enfim, primeiro ter essa possibilidade, né, que o Clube do Livro traz, de eu ler coisas diferentes, e muito bom tema, muito providencial, né, esse tema, viu? Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço você ter gostado do livro e do tema e da autora. Essa questão de escolhas, né, eu vi uma entrevista uma vez, que o cara saía perguntando quando que a pessoa escolheu ser heterossexual. E ninguém escolhe, não é uma coisa que você escolhe. Hoje eu quero ser homossexual, hoje eu quero ser bissexual, hoje eu quero ser heterossexual. Ninguém escolhe isso. É uma luta diária. E isso que eu falo do alto do meu privilégio. Eu, né, sim, não passo nem nada, nem um terço, nem nada do que muitas pessoas da comunidade passam. Então, não é uma escolha. Ninguém ia escolher viver violência, viver na minoria, viver marginalizado, ninguém ia escolher isso. Então, eu acho que é esse pensamento que a gente tem que ter, não é uma escolha. Você é assim. Você só é. Então, é muito interessante a gente pensar nesse contraponto de quando que você escolheu ser heterossexual? Você não escolheu. Chegou um momento da sua vida, quando eu tinha 12 anos eu escolhi. Não, você não escolheu, você nasceu assim. A mesma coisa com pessoas homossexuais, com pessoas dentro da sigla, né? Dentro do LGBTQIAP+. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar bastante e internalizar isso, que não é uma escolha. Ninguém escolhe passar por todas essas coisas que as pessoas passam, né? Então, muito obrigada, Renata. Próximo, Robert. Mas como também foi citado, né? Eu me obrigo a falar. Me obrigo não, mas enfim, atendo ao pedido. Primeiro, na verdade, eu li o livro quase assim por uma questão de disciplina, né? O clube indicou o livro, vamos ler o livro. Definitivamente não seria um livro que eu escolheria. Mas eu fiz algumas pesquisas e tal sobre o livro e as críticas do livro e tal. Então, realmente, a crítica é muito positiva com relação ao livro, por se tratar de uma escrita poética, né? E ter uma construção, assim, cria uma mitologia dos travestis, né? meio mitológico. Agora, ele também, do lado assim, da crítica também, eu acho que ele tem porque, primeiro, ele não é uma autobiografia, e tem muito...
e tem muito do realismo mágico sul-americano, né? Até certo momento, certas críticas comparam aí com não é aquele ator, esqueci o nome do escritor. Garcia Marques? Isso, agora, sim, talvez exagere um pouco também no realismo mágico. Toda aquela história da ave, e, né, da Maria Muda, a própria morte da tia Encarna, é muito realismo mágico aquilo ali. Né? Não se pode ler aquilo ali como uma biografia. Não é que alguém foi lá e matou a tia Encarna, não. Está dentro da fantasia do realismo mágico. Né? Agora, por outro lado também, eu acho que ele deixa eu ver a palavra agora, ele torna enfeita muito, ele torna aquela vida delas assim um pouco enfeitada, vamos dizer, um pouco como se elas fossem muito felizes e tal. Só que, na verdade, a vida de prostitutas, não estamos falando aqui de homossexuais, não estamos falando aqui de gays, né? Enfim, estamos falando de prostituição, inclusive prostituição do mais baixo nível, né? Gente se vendendo o corpo numa praça, né? É um negócio assim horroroso. E o livro não aborda muito isso com a profundidade que eu acho que tinha que tocar. Assim como eu acho também, talvez seja um problema de geração minha, mas eu acho assim, que toda essa história de LGTB, não sei das quantas e tal, acaba se dando a impressão que essa comunidade, né, é muito maior do que realmente é. Né? A mídia acaba criando assim uma ideia de, puxa vida, não, peraí um pouquinho, eu sou heterossexual, não, então eu tô fora, né? Estou fora desse mundo. E eu acabei de procurar aqui uma estatística sobre a população gay, enfim, né? Que o IBGE tem um estudo que indica que essa população ela é, de acordo com o IBGE, homossexuais, gays e lésbicas, 1,15% da população. Bissexuais, 0,68% da população. Heterossexuais, 94,75%. Então, não estou absolutamente condenando os movimentos gays, etc. Eu tenho respeito por isso. Eu acho que, apesar da minha idade, eu tenho uma cabeça bastante aberta. Tenho amigos gays, inclusive. Mas eu acho assim que se dá uma ênfase exagerada a essa realidade. Uma coisa que, anos atrás ficava escondido debaixo do tapete, perfeito. Só que é preciso botar no devido lugar. Eu acho que quando você vê uma Rede Globo, principalmente, que enaltece muito essa comunidade, está perdendo esse aspecto que o número realmente não é tão grande. Pode ser que a estatística seja, na verdade, o número seja um pouco maior, porque, claro, muita gente esconde, não conta. Não é? Mas, ainda assim, eu acho que se faz muito barulho para uma coisa que não é tão grande assim. Não é? E, com relação ao livro, então, eu digo que eu acho que não aborda realmente toda a sordidez que existe nesse mundo de prostituição. Não é? Homens, mulheres, não importa, mas é muito sólido. Né? Assim como alguém, não sei quem mencionou, a história da Bruna Surfistinha, também, que é isso, quer dizer, alguém que saiu de casa e tal, e foi se prostituir. Né? Então eu acho assim que é um mundo muito sólido, muito triste, e que nós temos que olhar com esse olhar de
de carinho, no sentido de acolher e de buscar dar a essas pessoas uma possibilidade de ter uma vida digna. Eu acho que isso é o fundamental. Você pode ser o que for, não importa, nós temos que respeitar isso, mas temos que dar uma vida digna. Era isso, gente. Fala. Falei. Eu acho que é uma coisa muito complicada a gente falar que isso é muito expandido pela mídia, que essa vida, essas pessoas, essa comunidade, que é tão pequenininha, tão invisível nos números, mas é tão difundida na mídia. Porque antigamente não era. Antigamente era tudo, como você falou, para baixo do tapete. Não, ninguém precisa saber que isso daqui existe. Ninguém precisa. A gente não precisa colocar nossos filhos para verem um gay na televisão. A gente não precisa que, sabe, as crianças vejam isso. A gente não... Era tudo muito escondido. Hoje, continua sendo muito escondido. E eu acho que essa visibilidade é extremamente importante, essa visibilidade que a mídia dá. Não para mostrar que existe o gay, não para mostrar que existe uma travesti, existe uma lésbica, existe... Todo mundo sabe que existe. Tá no mundo, todo mundo sabe. Tá aí. A gente só não dá o espaço. Eu acho que o espaço é muito importante. Como é que eu quero que uma trans, ou um gay afeminado, ou uma lésbica, ou qualquer pessoa da comunidade chegue num cargo de chefia numa empresa se eu não dou essa oportunidade? Então, como é que eu vou dar essa oportunidade se eu não sei que essa pessoa existe, se eu não sei como essa pessoa vive? Então, eu acho que espaços têm que ser conquistados, a comunidade tem que aparecer. Eu acho que a mídia tem que continuar fazendo o que ela faz, por mais que a comunidade seja pequenininha, 0, alguma coisa por cento de travesti, 0, sei lá quanto. Mas eu acho que é importante essa visibilidade justamente para a gente lembrar, porque senão fica esquecido. As travestis, a gente acabou de ler um livro sobre travesti. Quando foi que você viu uma travesti na sua vida? Quando foi que eu vi uma travesti na minha vida? Não vi, a gente esquece, não existe. O que sobra para elas? O que sobra para essas pessoas? Porque nós, brancos, as pessoas héteros, está todo mundo ocupando os seus espaços, estudando, indo para universidades, ocupando espaços em empresas. Mas o que sobra para essas pessoas marginalizadas, essas pessoas esquecidas? Se a gente não souber... Mas marginalizados tem muitos outros também. Também tem, mas... Você tem negro, você tem índio, você tem... Sei lá, eu acho que isso, o que eu quero dizer é que eu acho que é um excesso, não é um excesso de visibilidade, é um excesso de divulgação, passando a ideia de que se você não for LGB, não sei das quantas letras lá, se você não for um deles, você está fora. É essa ideia que a mídia passa, em boa parte, sabe? Não, peraí, heterossexual não. Homem branco, heterossexual, está fora. Não tá, sabe? Eu acho que é aí que falta um equilíbrio nesse negócio. Com o branco heterossexual? Não, também. Porque eles não ocupam nenhum espaço, né? Sim. Não é questão de espaço, é questão de enfim, tratar todos igual, sem dar o destaque, sabe? Se dá um destaque muito grande. Eu entendi. Tá bom. Acho que vamos para o Cleiton. Vamos lá. Eu vou fazer uma costura aqui, tá? Eu vou fazer uma costura com uma outra história, um outro livro, e é uma frase que vai acabar derramando e valendo também para essa história aqui, tá? E é um livro que a Clélia trouxe pra gente, que é do livro Paixão. E é bem assim. Viver na presença daqueles que se recusam a reconhecer a sua humanidade exige muita coragem. A história falhou conosco, mas não importa. Aqui eu discordo, porque importa. Definitivamente importa. Importa porque a dor é do outro. Importa porque é o outro que sente.
Importa porque quem só observa não sente. Quem só olha de longe, ou pela televisão, ou um livro na prateleira que não pega para ler, ou apenas tem um amigo, ou para quem nunca viu um travesti, ou para quem nunca teve um amigo gay, e aqui eu vou tentar trazer também uma outra construção de ideia cristã, eu vou trazer aqui. E aqui foi quando eu estou fazendo uma pesquisa, tá? Porque eu não sei os nomezinhos, então, no Inferno de Dante, quando Dante Alighieri fez a construção dos ciclos do inferno, quanto mais próximo você chegava perto de Lúcifer, pior era, né? Você estava chegando mais perto. Então, na comunidade gay também a gente tem isso. A gente tem o gay padrão, que aí você está no inferno ainda, mas você está lá na ponta. E aí você começa a descer os níveis. E aí você vai para o gay afeminado, porém branco, e com dinheiro. Aí você começa a descer mais. E aí você começa a ir para os gordos, para os mais gordo e afeminado e preto, travestis. Então você chegou ao cume, só que invertido. Então, para o cristão, a gente chegou no fim do fim do fim, que até essa comunidade não observa e rejeita. Por que a Camila foi para a prostituição? Porque o pai não aceitava. Por que ela costurava roupas de cortina que fedia para ele ir para a rua? Porque a família não aceitava. Porque a mãe era oprimida, porque o pai era violento, porque o pai não aceitava de forma nenhuma. E tem uma passagem do livro que ele fala bem assim, são várias passagens, mas ele chega a comentar sobre. Se eu tivesse, né, fosse um filho viado, mas travesti. É o absurdo do absurdo do absurdo. E esse mesmo ciclo de apoio que ele não teve, em que ele ficou com um receio absurdo do pai descobrir, quando aqueles policiais, que eram amigos, conhecidos do pai, ao invés de pegar esse menino, levarem para casa, peraí, vamos ali que eu vou me saciar de você. Eu vou violentar você. Depois eu te devolvo. Bico calado. Porque eu vou vender a minha ideia de que eu sou feliz, que eu sou um homem com H maiúsculo e que você não passa de uma bichinha que foi violentada, que se expõe e que é ridículo e que é escória, mas na surdina e no sigilo eu vou te usar e ninguém vai saber, mas todo mundo vai saber quem é você. Esse livro expõe isso. Nada mais. Ele coloca na nossa cara, definitivamente, que essas pessoas são elas que se abraçam. Onde já se viu uma criança que foi jogada entre fezes, lixo, e no meio de um parque, na penumbra, no escuro, uma travesti resgata e tem que se esconder para cuidar dessa criança, não porque ela tinha que se esconder, mas com medo da retaliação de o quê? Uma travesti cuidando de um bebê? E aí ela se esconde, ela se isola, ela se fecha. A casa é consumida por plantas, é engolida por todo mundo que está ao redor. E ela vai sucumbindo. Ela vai sucumbindo. Aqui estava a grávida, que recebeu apoio também. Lá, foi o que recebeu apoio daqueles travestis. Daquelas pessoas. E aquela mulher que eu esqueci o nome dela. A metáfora do pássaro, eu vou entender ali um processo de transformação. De transformação e de desaparecimento. Ela foi desaparecendo, porque além de ser uma travesti, muda. Deficiente. Para que você serve? Para nada. Você não é nada. Você, aos olhos da sociedade, você já é lixo.
Então você é o chorume do lixo. Vamos lá, vamos colocar você para fora. Ela foi se anulando tanto que ela virou um animal. Foi ali, só que a gente não consegue ver nem a beleza do animal. A gente não conseguiu. E até as próprias travestis, até a própria Encarna, trancafiou ela numa gaiola, porque nem eles conseguem entender esse processo. Nem a gente, como humanidade, consegue entender esse processo. Esse livro é repleto de metáforas. Esse livro é repleto de beleza. Esse livro é repleto de poesia. E ele fala comigo porque eu, como um homem gay, eu entendo que a nossa sociedade, a nossa comunidade, que sim, Robert, ela é minúscula, e que sorte eu tenho da imprensa ainda dar muita voz para a gente. Sabe por quê? Porque se não for essa imprensa que está dando voz agora, meu amigo, eu sou macetado na rua. Eu sou macetado na rua, eu sou macetado na empresa em que eu trabalho, eu sou macetado em tantos outros lugares. Por menor que seja aos meus olhos, que para mim eu acho que é pouco, que é um estardalhaço quando sai um beijo gay. Meu Deus do céu, parece que o mundo está se acabando. Quando sai um filme, o povo sai do cinema, que absurdo. Quando sai um artista, vem para Copacabana fazer um show, o mundo se acaba. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho ainda que está pouco. Sabe por que está pouco? Porque a retaliação do outro lado, quando não olham com amor para o lado de cá, é muito maior. Então, esse livro ele fala sobre aqueles que são não invisíveis, aqueles que são jogados literalmente no bueiro. E aí são dejetos. E eles sobrevivem da forma que eles têm que sobreviver. Porque eu duvido que se você entregar amor para as pessoas, elas não vão te retribuir com amor. Se esses pais abraçassem seus filhos, suas filhas, entendessem suas angústias, seus sofrimentos internos, eu duvido que eles iam para a rua se prostituir. Isso aqui, eu achei pesadíssimo. O rapaz, a criança foi violentada. E ele era violentado constantemente. Constantemente ele era violentado. Ela era violentada. Ela era violentada. E é isso. Encarna tá aí. Camilas estão aí. E a gente está aqui. São pouquíssimos que estão. E é isso. Obrigado, Jéssica. Achei bastante rico a nossa conversa hoje. Achei que, devido ao tema do livro, a gente ia ter poucas pessoas, né, nesse debate. Mas eu tenho algumas coisinhas que eu queria colocar. E até pegando gancho em algumas falas que foram ditas aqui hoje. Uma delas é a questão do título do livro, pegando o que o Pepe falou. Eu prefiro também o Parque das Irmãs Magníficas. Eu acho mais poético, eu acho mais bonito, apesar da tristeza que me remete a esse parque, e apesar de pensar também na questão, não só social, mas a questão psicológica dessas pessoas que transitam por esse parque, né? E durante a leitura do livro, a gente se depara com uma linguagem chula, com uma linguagem pesada, é um livro duro, mas eu acho que nesse contexto necessário, porque você não tem como transcrever ou passar adiante situações vividas por pessoas que se obrigam a trabalhar num parque sem ter essa linguagem chula, porque elas são tratadas dessa forma todos os dias. Então, em todos os momentos, em todas as horas, elas são tratadas dessa forma. E aí, o que você vê nesse grupo, vamos dizer assim, é uma irmandade criada pelo desespero, pela necessidade de proteção, pela necessidade de acolhimento, que elas não têm lá fora, pela necessidade de aceitação, que muitas vezes elas também não têm, inclusive na maioria delas. E algumas partes do livro que eu destaquei, né,
uma delas dizia assim que com elas aprendi a me defender e a olhar 2 vezes uma pessoa antes de emitir um julgamento. E aí eu trago essa fala para nossa vida diária. Eu sempre me coloquei como uma pessoa que incapaz de julgar o outro, porque eu não sou perfeita. Então não me acho capaz o suficiente de julgar alguém. As escolhas que elas fazem em sua vida, sendo ela uma escolha guiada ou uma escolha por si própria, ou de que forma seja, para mim é uma escolha dela e ela tem o direito de fazer essa escolha. Então, quem sou eu para dizer que aquilo está errado? Começa por aí. Essa questão da gente falar que a comunidade é grande ou é pequena, eu acho que isso pouco importa. Somos todos partes da mesma comunidade. Somos todos seres humanos e, portanto, todos iguais. Na minha visão, não existe essa coisa de, o fulano é gay, o fulano é travesti, o fulano é isso, fulano... Somos todos humanos, gente. E como humanos, temos as nossas experiências, temos as nossas vivências, temos as nossas opiniões e as situações que vamos vivenciar. Então, não nos cabe, eu imagino, falando por mim, não me cabe julgar ninguém. Cada um é senhor daquilo que acredita e daquilo que pensa. E tá tudo bem. E se o fulano escolheu ficar daquela forma, tá tudo bem. O que não tá tudo bem é quando isso agride, quando isso vira violência. E eu acho que esse livro ele traz muito isso. Ele traz muito dessa questão da diminuição de um ser humano pelo outro. A gente vê aquela situação delas no frio, muitas vezes elas falam que tá um frio horroroso, mas que elas estão lá no parque trabalhando e que os carros param e algumas vezes elas são levadas a passar por situações que elas não gostariam, mas elas precisam daquele dinheiro. E elas precisam daquela situação para poder sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Aquilo ali é uma questão de sobrevivência. Falando dessa questão do realismo, né, fantástico, que foi falado aqui, eu concordo muito com o que o Clayperon falou, essa questão da Maria. Maria muda, deficiente, travesti, não servia para nada. E aí ela vai se fechando, e ela vira um pássaro. E quando eu li, esse livro para mim é uma releitura, porque a primeira vez que a gente viu esse livro, a gente estava numa viagem em Curitiba, acho que a Jéssica lembra disso, e a gente viu esse livro na prateleira da Biblioteca Pública, lá do Paraná, né, de Curitiba. E a gente viu o livro e ficou assim, nossa, a gente precisa ler isso aqui, seria ótimo para o clube e tal, não sei o quê. E depois a Jéssica comprou o livro, eu li, gostei muito desse livro, e agora eu reli por conta da curadoria. E assim, como eu sempre falo, a releitura para mim é sempre melhor do que a leitura, porque eu pego os detalhes, né, que passaram despercebidos. E eu peguei frases nesse livro que realmente me tocaram. E quando ela fala assim, a vida da travesti, um ano equivale a 7 anos normais. Por quê? Elas vivem, gente, numa noite, coisas que nós não viveríamos em um ano. E isso as torna muito diferentes e muito especiais. Porque a experiência que elas trazem, a bagagem que elas trazem, é uma coisa assim, surreal. Então, quem sou eu para julgar a vida que ela leva, sendo que eu não tenho um décimo da experiência que ela tem de vida, de rua, de sofrimento. Gente, porque você fazer parte de uma comunidade LGBT e todas as letrinhas mais, é sofrimento. É você ser discriminado todos os dias. É você não poder se mostrar, muitas vezes, para tua família, para o teu familiar mais próximo, porque você não é aceito. É você não poder se mostrar no teu trabalho, porque você não é reconhecido pelo profissional que você é, mas pela tua orientação sexual. É você não poder exercer o teu pleno direito à cidadania
porque você é considerado diferente. Mas diferente em quê? E aí que eu fico me perguntando, diferente em quê? Eles falam no livro que a natureza não dá, o inferno empresta. Isso é muito forte, porque realmente é você viver numa natureza diferente da tua e viver um inferno para você poder viver a tua verdade. Então, essa questão do você não poder ter a aceitação dos teus familiares, muitas vezes ter que se esconder dos teus amigos, muitas vezes ter que fingir no teu trabalho, é sofrimento diário, gente. É dor diária. Sabe? Essa questão do menino, o brilho nos olhos. Olha o nome dessa criança, o brilho nos olhos. O brilho nos olhos nada mais é do que o amor que é negado todos os dias para essas pessoas descritas nesse livro. Sabe? Aquelas passagens onde ele é dopado por aqueles dois ditos homens héteros, filhinho da mamãe que tinha um mercado, sei lá, uma distribuidora, e o outro que vivia num apartamento e não sei o quê. Ele é dopado, ele é violentado, ele é filmado. Ela é filmada, ela é violentada. E ela finge para poder sair dali viva. Isso é muito sério. Isso é muito triste. Então, quem somos nós para julgar a questão de a comunidade ser pequena ou ser grande, se é divulgado demais na mídia? As pessoas estão morrendo todos os dias pelas escolhas que elas fazem, simplesmente de viver. As pessoas estão sendo mortas todos os dias e o Brasil é o país que mais mata LGBT e todas as letrinhas pelo simples fato deles existirem. Porque, gente, o fato da minha filha ser LGBT não a torna menos minha filha. Não a torna menos amada. Não a torna menos aceita. Ela é a minha filha. E ponto. Meus amigos são meus amigos. E ponto. Não existe essa coisa de, é meu amigo. Mas eu tenho amigos. Gente, não, eu tenho amigos. É isso, é saber olhar para o outro e ver que ele é um igual, porque somos todos da mesma comunidade. A comunidade do ser humano. Que de humano ultimamente não está tendo nada. Que não respeita, que não cuida, que não protege. Não protege, porque a omissão já é um crime. Eu acho que eu já falei demais, esse livro me toca muito, eu gosto muito dele, é um livro para mim, assim, que eu acho que todos deveriam ler, porque mostra um outro lado com o qual não estamos tão acostumados, e que nos faz gaguejar em frente às pessoas quando temos que falar do assunto, mas é um assunto necessário, é um assunto pertinente, é um assunto muito atual, e é um assunto que precisa está em voga. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo. E isso é muito sério, gente. Eu não quero falar mais porque eu já estou até ficando meio emocionada e assim, vamos pensar só uma coisinha. Qual é a nossa parte, qual é a nossa parcela de culpa na discriminação que acontece todos os dias por aí? O que eu faço para que isso não aconteça? Um beijo. Só uma coisa que eu lembrei, que eu não falei, faz algumas semanas, meses, não sei, que eu tive essa informação, eu achei interessante agora para o momento. Tem um neurobiologista, não sei se acho que é isso, neurobiologista Robert Sapolsky, não sei se alguém já ouviu falar, ele explica, assim, como que as pessoas trans são no cérebro, assim, né, por exemplo, é como se dentro do cérebro a gente tem um mapeamento do nosso corpo, né, então as pessoas trans, elas têm é como se o corpo fosse diferente, né, você tem um corpo, né, biologicamente de mulher, mas dentro do cérebro é de um homem, ou vice-versa, né, e tem até estudos, assim, que falam, por exemplo, às vezes, vamos supor, uma pessoa faz uma cirurgia de redesignação sexual, né, quando uma pessoa trans faz, ela não sente aquela, tem um síndrome do membro fantasma, né, não sente que tá faltando alguma coisa ali, não sente que, né, enquanto
homens que perdem, né, o seu órgão por algum motivo de saúde, enfim, né, tem essa, não sei se é síndrome que chama, né, mas esse fenômeno, né, do membro fantasma, né, ou seja, biologicamente, ou seja, muitas pessoas falam, mas biologicamente só tem o XX, os XY, né, mas não, tem também razões biológicas para existirem todas as pessoas que existem, né, assim, e tá tudo bem, né, acho que tendo esse conhecimento, né, ajuda a combater, né, o preconceito e tudo, né, enfim, só isso que eu lembrei, assim, pra Na falar. verdade, gostei muito do que você falou, Carol. Vou pesquisar depois sobre o Robert e acho que fala de outros aspectos também, sobre homossexualidade, bissexualidade, enfim. É muito bacana. Mais de 1.500 espécies do mundo animal apresentam comportamentos homossexuais. Esse é um dado que eu acho que não sei se vocês tinham ou não, mas esse é um comportamento que em muitas espécies, assim, já é conhecido, já é esperado, enfim. E nós nada mais somos do que também animaizinhos, né? A gente esquece que a gente vem desse lugar também, dos aspectos biológicos que nos fazem o que somos. Eu queria fazer um comentário sobre o que o Robert trouxe com relação à mídia e à visibilidade, né, e trazer um pouco do que o Kleiperon disse e do que a Simone falou também. A comunidade LGBT aparecer na mídia é muito positivo pela questão da violência que a comunidade sofre, qualquer pessoa, né, que pertence a qualquer uma das letrinhas da sigla, diariamente, seja em contextos familiares, sociais, de trabalho, seja numa ida a um shopping, seja num jantar, e são lugares que a gente parece que tem que estar abrindo as portas e saindo do armário e se colocando diante das pessoas a todos os momentos, porque de fato é um número pequeno, mas a maior parte da população é heterossexual. As propagandas compartilham vários tipos de formação de família heterossexual, né? A família composta, a família margarina, né? Vamos pegar o comercial da margarina aí. Quantos comerciais hoje a gente não olha e não vê a representação ainda dessas pessoas heterossexuais, brancas, apesar de ter um movimento muito grande para trazer o negro, o indígena, a família LGBT, a família da mãe solo, a família dos avós que criam aquela criança sozinhos. Então, a gente hoje entende que existem mais configurações familiares e maiores possibilidades, né? E assim, é muito difícil às vezes a gente descer do palco, deixar de ser protagonista principal e dividir o espaço, né, da mídia com outros tipos de pessoas, outros tipos de locais de fala, porque nem sempre o que a gente quer, o que a gente acredita vai imperar. Então, é difícil mesmo esse processo. E o que eu acho que é importante também da gente lembrar é que o que a mídia traz muitas vezes na novela ainda não é a representação real de uma pessoa LGBTQIA+, enfim, é a representação estereotipada, é o homem homossexual branco, padrão, que é engraçado, né, ele é tão engraçado, nossa, como ele é legal de ter por perto, porque ele é engraçado, ele se faz útil porque ele é engraçado, não é a presença da pessoa como ela realmente é. Sim, somos todos iguais, né, o que acontece dentro do quarto de cada um não deveria ser do interesse de ninguém, todo mundo deveria ser respeitado por quem a pessoa é, como ela se coloca, quais são as conquistas dela, de fato, né, pelo trabalho que ela faz, pelos estudos que ela tem. Só que a gente vive numa sociedade que não é igualitária, a gente precisa equiparar aí, para poder dizer que existe algum tipo de meritocracia, a gente precisa equiparar o nível de partida de todo mundo, e além disso, as oportunidades, como a Simone colocou muito bem, né, a gente precisa dessas oportunidades, a gente precisa oportunizar os espaços que essas pessoas ocupam, para que elas sejam vistas, para que seja conhecido que aquela pessoa existe, porque a violência, ela vem da falta de conhecimento, a violência, ela vem desse lugar da falta de respeito. Se você conhece, se você sabe do que se trata, se você entende quem são aquelas pessoas, você respeita. Então, é só esse adendo que eu queria fazer, porque eu acho muito importante a gente colocar isso, que o que aparece na mídia muitas vezes é estereótipo, a gente ainda precisa repensar muito a representação dessas pessoas, e que majoritariamente, assim como a população é majoritariamente heterossexual, branca, né, que aparece na mídia, a gente também precisa falar das pessoas que estão marginalizadas, porque senão elas se tornam mais invisíveis, e aí fica mais confortável para grande parte, né, para a parte dominante aí da população. É isso, obrigada, gente. Eu acho que a base dessa nossa sociedade, né,
ela termina sendo, ela tendo padrões, né? Padrões que quem fere, que quem quebra esses padrões, terminam sendo estigmatizados, diminuídos, né? Então, e para mim, dentro do segmento LGBTQIA+, aquele que mais quebra os padrões são as travestis, porque elas não se contentam, né, como deve ser permitido, né, bem entre aspas, ao espaço privado, né? Elas se manifestam no espaço público. Então, elas quebram essa visibilidade, né, com a sua própria vida. Então, as agressões são muito maiores, né? E quanto à questão da visibilidade, eu acho assim muito uma conquista do segmento LGBTQIA+, dar essa visibilidade. Porque tem 2 segmentos que eu sinto hoje que são muito diminuídos e que a gente não percebe. E que o livro trata delas, né? Que é o etarismo e as pessoas com deficiência, né? Então, esses 2 segmentos, a gente não conseguiu ainda dar essa visibilidade que garante às pessoas essa condição de respeito, né? Então, eu me inscrevi basicamente para dizer isso, e pego aqui uma parte do livro que eu achei, assim, até tive dificuldade de ler a palavra, né? Que está na página 125, ele quer dar dessensibilização a que nos submetemos dia a dia para não morrermos. Essa dessensibilização, né? Aí eu peguei aqui com outra parte que fala aqui da página 58, que diz assim: mas o corpo se adapta a essa violência, né? É como um líquido capaz de se adaptar a qualquer forma. Os músculos enrijecem ou engordam, blindam-se. A blindagem é total. Os olhos se emparedam. Não é possível ser essa prostituta sem antes sofrer anestesia total. Gente, isso aí eu acho que é um pouco que a Simone disse, esse aspecto emocional que destrói a gente mais do que uma doença física, e que, inclusive, motiva doenças físicas, né? Eu acho, assim, que é uma das grandes lições que a gente tira desse exemplo que esse livro, para mim, aborda. E ele, transversalmente, ele aborda vários tipos de outros preconceitos, né? Que vai, como eu falei, no etarismo, na questão das pessoas com deficiência, e vai abordando outros. Então, assim, eu gostei muito do livro, muito prazeroso ter conhecido, e já dei para 2 pessoas, né? Assim, só para dar assim, um exemplo da época da pandemia, foi um grupo LGBTQIA+, que criou a primeira assim, grupo de internet, e ele permanece até hoje. E ele acolheu os héteros dentro desse grupo. É de uma sensibilidade, apesar de ser pessoas extremamente violentadas, são pessoas... O livro também fala isso numa outra parte. Eu grifei o livro todo. Eu grifei o livro todo, assim, aí, de uma outra parte, ele fala também dessa questão de que são pessoas que acolhem, né? No entanto, aqueles travestis davam sua sabedoria, como davam tudo o que tinham na bolsa a quem lhes tratasse com respeito. Quer dizer, não é mais nada do que isso, é só respeito às diferenças. É essa diversidade que faz a humanidade tão bonita e que a gente não aproveita. Era só isso que eu queria deixar aqui. Você gostou, que já está espalhando o livro por aí. Muito obrigada mesmo. Thaís? Eu falo que eu tive um pouco de dificuldade para ler o livro, não pela história em si, né, por todas as tristezas e dificuldades, mas, assim, pelo tipo de escrita, que é um fluxo de consciência, né? O tipo de escrita, assim, um fluxo de pensamento, e eu tenho dificuldade nessa leitura. Igual nesse ano mesmo eu tive um outro livro que eu fui ler desse tipo, que é o da Lígia Fagundes Telles,
que é o Verão no Aquário, e eu tive muita dificuldade de ler também. Nesse fluxo de conceito, não é um tipo de escrita que eu tenha muita facilidade. Mas pela história em si, é tudo muito triste, tem todas as tragédias, né? Que todo mundo já descreveu tão bem aqui. E na minha experiência, assim, em termos de infância, adolescência, não tive muito contato com pessoas assim da comunidade, né, LGBT. Quando eu fui para a faculdade, e principalmente quando comecei assim a fazer a parte mais prática, nos hospitais, o que a gente via há 30 anos atrás? A parte principalmente de enfermagem eram mulheres ou homens homossexuais, né? Tinha muito, assim, que foi onde eu comecei a conviver mais e ver toda essa diversidade, assim, tá? E ficou uma coisa assim, uma normalização, né? Apesar de sempre ter as suas piadinhas, né? Que todo mundo faz, assim, mas na normalização. Então, o que eu vejo é o que a Simone fala, assim, é muito difícil ainda a gente ver nas pessoas, que a gente, é muito triste que a gente tenha que junto da pessoa ou do cargo da pessoa, você colocar um adjetivo para ter essa denominação. Então, por exemplo, é o primeiro presidente negro, de tal lugar, é o primeiro gay que assume a presidência dessa tal empresa, é o primeiro índio. Então, isso aí é um adjetivo que está, ao mesmo tempo, dando nome àquela pessoa, né? Então, a partir do momento que a gente tiver não as diferenças, mas que a gente enxergar tudo com uma diversidade, isso vai ser mais humanizado. Então, você não vai ver a pessoa naquela diferença de cor, de opção sexual. Eu não sei nem se eu estou falando certo como opção, mas na sua sexualidade, na sua religião, no seu povo, se você é africano, se você é indígena, se você é asiático, se você é árabe, nessa diferença. Então, a gente vai ser todos humanos. Então, o que eu vejo isso que às vezes me deixa chateada é essa denominação por grupos que tem que lutar e que a gente tem que apoiar essas lutas, né? Que todo mundo tem as suas lutas, né? Cada um aí, mas a luta de cada grupo, porque na verdade vê como tudo assim, a diferença, não a diversidade da humanidade. Então, é só isso que eu queria acrescentar, tá bom? Um beijo. Lembrei disso aqui, ó. A formiga, com ódio da cigarra, votou no inseticida. E morreram todos, incluindo o grilo, que votou nulo. Eu lembro disso porque eu acho que esse livro, que eu inclusive amo, ele é um convite para que a gente não caia no erro de pensar só assim, eu não tenho preconceito. Eu tenho amigos que são pretos, pobres, travestis e o que quer que seja, porque não cabe mais na sociedade só a gente lidar bem ou só não ter o preconceito. Acaba sim sendo um convite para que a gente milite a favor do direito do outro escolher o que ele é, ou enfim. Eu acho que foi a Carol que colocou a questão biológica, de ter todo um estudo. Ok, mas e se não for? E se for só uma escolha? É que a questão não é ser biológico ou ser uma escolha, porque eu sou bruxa e é uma escolha, não nasci bruxa, só porque quero ser. E ainda assim não é respeitado. Então, eu não sei se é bem a gente olhar para esse aspecto do tipo, isso me afeta ou não, eu estou nesse contexto ou não, ou se isso é biológico ou não, né? E faz muito sentido quando a Simone, quando a Thaís colocam o aspecto de, poxa, não é sobre a diferença, é sobre a diversidade, é sobre não fazer diferença, o que se é, qual é a escolha que se faz, tudo bem. Só que quando a gente não está conseguindo que a sociedade consiga perceber a possibilidade da diversidade, assim, a gente tem que gritar a diferença, sim, a gente tem que contrastar carregando nas cores. Então, livros como esse, que trazem, inclusive, uma dinâmica de impacto,
servem para a gente ampliar a consciência, trazer um olhar para algo que, de repente, está passando, né, em preto e branco aqui, a gente não está percebendo. Então, assim, eu tenho uma questão que, às vezes, eu penso na Camila Souza, e eu já vi ela falando assim, a escritora, né? Antes de ser uma travesti, eu sou uma escritora. Eu já escrevia antes de transicionar ou qualquer coisa assim. E ela tem aí, para mim, um desafio grande em não ser estereotipada, em conseguir trazer conteúdos e leituras muito interessantes e super válidas, porque para quem só conhece esse livro dela, talvez fique achando que essa questão muito poética, muito do realismo fantástico, seja uma forma de acobertar a dureza do assunto. Mas quando você olha os outros livros e as outras escritas, ela vai falar sobre maternidade, ela vai falar sobre luta de classe, sobre perda, ela trata de questões que são universais. E muitas vezes com mais realismo fantástico do que tem no Las Malas, por exemplo, né? No Parque das Irmãs Magníficas. Então, é uma característica dela, ela é do teatro, ela é da poesia, ela tem essa carga do realismo. Eu, particularmente, não gosto. Tem um livro dela que é uma coletânea de contos que me perdoe, eu sou louca por me querer, você é louco por me querer, alguma coisa nesse sentido, falhou o nome aqui, e é extremamente realismo fantástico, muito, e não tem nada de trans, não tem nenhuma conotação no sentido das travestis, então vale a pena para quem gosta desse estilo conhecer outros livros da Camila, porque ela ganhou aí uma proporção internacional, e não é defendendo uma bandeira estereotipada, porque isso ela é, e muitas vezes ela vai trazer essa vivência dela para os livros dela, mas ela é uma escritora que fala sobre outras questões também, né? Legal ela ter focado em muitas coisas nesse livro, mas oxigenem a ideia de pensar que ela também trata de outros assuntos, né? Amei, Jéssica. Inclusive, quando fui curadora, ele era uma das minhas opções. É um livro que eu acho super válido. Enquanto a literatura em si, talvez não. Mas enquanto temática, força, movimento, importância, eu acho que está valendo, né? É só a gente pensar aqui, sei lá, 20 pessoas, quantos já tinham lido alguma coisa nessa temática, nessa linha? Quantos de nós aqui chegaram para parar e pensar, eu sei a diferença do que é ser transgênero, do que é ser travesti, é o ele, é o ela, né? Não dá para só falar assim, não é sobre mim, então eu não sei nada sobre isso, né? Eu acho que um livro desse, ele traz esse movimento aí, da gente repensar um pouquinho, tá bom? Obrigada. Eu li o livro da Camila no início desse ano, bem no iniciozinho desse ano, e pegando gancho nas falas, né, da Sheila, dos outros colegas, eu imagino que me incomoda muito quando o movimento, de uma certa maneira, ele padroniza todas as pessoas da sigla, vamos dizer assim, como se todas as pessoas tivessem exatamente as mesmas vivências. Eu sou um crítico desse comportamento, que eu acho que as pessoas são muito individuais e plurais. Então, uma travesti não passa necessariamente pelas mesmas coisas de que um homem gay branco padrão, por exemplo. Então, quando você fala que você é LGBTQIAPN+, eu acho incorreto, porque você padroniza as vivências. E as vivências não são iguais, elas são muito diferentes, elas são completamente diferentes. E uma das coisas que eu gosto no livro da Camila, eu também sou dos que marca, sabe? Eu sou dos que grifa e marca e bota post-it e tudo, é que ele traz exatamente essa confluência de vidas. Ali a gente tem gente travesti de péssima índole, gente de ótima índole, gente que quer vencer pelo correto, gente que quer vencer pelo errado, gente que passa a perna nos outros, gente que se doa pelo outro, porque essa visão estereotipada, ela não é só no ser, mas ela é na conduta também. Às vezes as pessoas estereotipizam de maneira a achar que todo travesti é exatamente a mesma pessoa, toda mulher trans, todo homem gay, toda pessoa agênero, todos são dentro de uma caixinha. E a sociedade hoje em dia, ela tem uma necessidade absurda de colocar pessoas na caixinha. Você é isso, você tem que ser isso. Você é isso, você tem que ser
Isso. E eu acho que a Camila, não li outros livros dela, tenho muita vontade de ler este Sou Louco por Te Querer, alguma coisa assim que a Sheila falou, mas da Camila eu só li esse. Antes dele, eu li O Mau Hábito, da Lana Porteiro. Eu acho, inclusive, As Malditas melhor do que o Mau Hábito, eu acho ele mais bem trabalhado. Eu, quando fui ler Mau Hábito, da Lana Porteiro, eu esperava um pouco mais, mas não é um livro ruim. Mas eu acho que a vivência, a experiência que As Malditas me traz, ela é um pouco mais intensa. E eu, para terminar, tem uma fala da página 156, deixa eu pegar aqui, que ela fala assim: o céu das travestis deve ser belo como as paisagens deslumbrantes da recordação. Um lugar para passar a eternidade sem se entediar. As lobas travestis que morrem no inverno são acolhidas com especiais pompa e alegria. E naquele mundo paralelo recebem toda a bondade que este mundo mesquinho lhes negou. Ainda assim, a pretensa felicidade para muitas travestis só vai ser depois da morte. Porque isso ainda é uma verdade, né? Muitas só vão poder ser como são depois de mortas, que é uma realidade muito crua que a gente existe, que tem no nosso país. Jéssica, muito obrigado. Eu achei que esse livro foi uma pedida fantástica, foi muito legal, foi muito bacana. Quero ler mais outras coisas da Camila, mas por enquanto li só este. E é isso. Muito obrigado pelo espaço e até a próxima leitura. Muito obrigada, Valdson. Que bom que você conseguiu aproveitar a leitura e que te trouxe alguma coisa, né? Malu tinha levantado a mão? Eu toda hora pensava em falar e depois desistia. Pensava e depois desistia. É um tema muito polêmico. Tudo que se fala é muito delicado e tem muitos viés. Tudo. Então, assim, a gente fala da questão cultural, da questão do branco, da questão do negro, da questão... Eu sempre volto a uma tecla que eu digo, que o colega anterior aí falou, a respeito. Gente, a ignorância é muito atrevida. A gente tenta explicar o que a gente não entende, o que a gente não sente. Então, por melhor que seja a intenção, nada fica muito bem explicado. Porque se é culturalmente, é um grupo pequeno, então tem menos importância? A dor de uma minoria não importa porque é minoria? Ou importa muito e tem que se falar muito mais até ficar normal? Até não precisar. Quando ninguém mais falar, é porque não tem mais o preconceito, é porque estamos todos iguais. Mas quando isso vai acontecer, nunca. A vaidade humana tem sempre que se eletizar, tem sempre que se destacar. Então, com essa ignorância toda atrevida, a cultura, a economia, a política, as estatísticas, nada disso vai ter um significado muito importante aí, gente. Que teria que ter humanidade e amor. Quem olha para o próximo de forma humana e com amor, não sente necessidade de falar quase nada até, porque já tem um entendimento interno. E esse livro é um livro que eu jamais ia ler, viu, Jéssica, na minha vida. Lia, parava, porque é muito pesado. Para mim é muito pesado, porque não tenho falso pudor, não tenho religião, não tenho essas coisas. Eu sou bem desprovida disso. Então, eu parava porque me doía, por saber que existe aquilo. Então, onde estava o humano? O humano de quem? De todo mundo. De todo mundo. Né? Então, assim, a gente tem que se olhar mais para dentro da gente e tentar ver se a gente tem alguma coisa de humano na gente. E se a gente achar, porque muita gente não consegue achar, vai morrer sem achar, quem achar, tentar desenvolver isso. Muita coisa vai melhorar. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada, grupo. Eu que agradeço, Malu. É muito bom ter você aqui com a gente. Que bom que você gostou do livro. Ele é realmente muito, muito pesado, né? Uma leitura rápida, é um livro curto, mas é muito
É isso, é dolorido, ele é triste, é pesado, né? É. Pronto. Mas alguém? Só falta eu? Só você. Eu não terminei o livro ainda. Aconteceram algumas coisas aí. Eu só acho assim, amai-vos uns aos outros como a si mesmo, né, gente? Só isso. Ninguém tem que saber o que acontece com ninguém, a pessoa tem que ser honesta, tem que ser bacana, tem que olhar o próximo com amor, sabe? Só isso. O que você faz dentro da sua casa é problema seu, entendeu? Ninguém tem nada a ver com isso. Se você está inserido na comunidade, trabalhando, fazendo a sua parte como ser humano, tá bom. Não preciso saber mais da sua vida, entendeu? Não preciso saber o que você acha disso ou daquilo. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que se incomoda com os outros, você é uma pessoa que exerce seu trabalho bem. É isso. Só amar uns aos outros como a si mesmo. É simples, é tão simples. Paty, e mesmo quem ama aos outros como se ama, o outro não precisa ser tão bom assim para ser respeitado, tá? Não precisa ser nem a metade do que você falou. Se existe consideração, respeito e humanidade, nossa, a pessoa está sofrendo muito, olha como ela está agressiva, desesperada. Olha como aquela pessoa está desajustada, está precisando de ajuda. E não se tem um ódio, nem um pavor, nem essa crítica danosa. Exatamente. Exatamente. As falas foram maravilhosas. Esse livro chegar hoje, no dia da maior parada LGBT+, no mundo, ainda bem que é no Brasil, porque eu acho que o Brasil tem que fazer a diferença também nessas coisas. Apesar de termos umas estatísticas horrorosas, a gente tem muita coisa boa e tem muita gente boa. E acho que tem que ser, gente, mais amor. O problema do mundo é que está faltando amor. Só isso. Adoro vocês. Obrigada por tudo. Obrigada, Paty. Roberto? Boa noite. Boa Desculpa noite. estar entrando aqui no finalzinho, mas eu queria puxar o gancho em relação a Paty, falou sobre a questão do dia de hoje, né? Da importância do registro. Mas eu queria voltar bem para onde a Paty falou em relação ao público e o privado. Tem um pensador chamado Foucault que ele fala, eu não sei bem se foi no Foucault ou se foi no Didier Ribon. São dois pensadores do nosso tempo, não é? E aí ele fala que o problema não é o que se faz entre quatro paredes. O problema é quando você sai sorrindo de mão dada. Esse é o incômodo. Por isso que o público e o privado, nesse sentido, se torna um ponto de inflexão. A gente precisa pensar que nem sempre o que é público vai sempre ficar nessa, o que é privado vai sempre ficar nessa seara do isolado. Principalmente, vamos falar aqui do livro da Camila, o corpo político, o corpo é político, o corpo de uma travesti é político. Então, ela não tem como, é como o negro, não tem como se usar uma máscara para se isentar, para esconder as suas questões. Então, é preciso que a gente tenha muita empatia mesmo, é um exercício de empatia muito feroz, esse do livro, muito, muito feroz, ele demanda muito da nossa humanidade. Eu não queria me estender muito, porque eu acho que o encontro já está quase no finalzinho, mas era importante a gente pensar nisso, né? A gente fazer esse exercício de empatia. E para quem está ainda curioso para saber um pouco mais sobre a Camila, ela tem livro de contos, saiu livro de poesia. Eu coloquei no grupo uma resenha que eu fiz agora, né, de um vídeo, de um livro que eu acabei, quer dizer, eu já tinha lido esse livro, né? Tese sobre uma domesticação. Em que em entrevistas ela fala, todo mundo se apiedou muito, todo mundo relata que o livro é uma experiência
autobiográfico ou autorreferencial. Então todo mundo olhava para mim, com piedade, com pena daquele grupo de travestis, da minha existência, porque eu também sou uma travesti. E aí ela escreveu então tese sobre a domesticação, em que ela pesa a mão em relação a esse maniqueísmo que existe com os corpos dissidentes, né? Ela vai colocar em jogo aí a história de uma mulher trans, rica, renomada, que se casa com um homem gay. Então, outras repercussões sobre essa questão do particular reverberam nesse núcleo familiar de uma mulher trans que quer ter um filho, que quer ser mãe. Então, são outras problemáticas. Mas assim, é maravilhoso saber que em muita gente esse livro causou um incômodo. A literatura tem esse poder, a literatura deve ser catártica, então que todos leiamos com essa possibilidade de mudança. Acho que esse é o intento, né, do escritor. Era só isso, pessoal. Muito obrigada, Roberto. Ela tem outros livros mesmo, eu ainda não li outros dela, mas pretendo. Passei uns para Andréia também, a gente vai ler. Gente, vamos finalizar então. Muito obrigada por todo mundo que falou. Foi muito bom. Gostei demais de ouvir todos vocês. Eu acho que eu atingi o objetivo quando eu escolhi esse livro. Pinguei em todos os meses até falar, não, peraí, eu posso colocar esse livro em junho, no mês do orgulho. E aí eu fiz o Clayton fazer uma revolução para me colocar nesse mês. Mas eu acho que deu certo. Perfeito. Eu não tinha pensado nisso quando eu escolhi. Ia ser em outro mês, mas enfim, deu tudo certo. Muito obrigada por terem embarcado nessa comigo. É muito bom quando a gente traz um livro que todo mundo tem alguma coisa para falar, sendo a gente concordando ou não, mas é bom quando tem esse debate e essa conversa, e é muito bom passar essa tarde aqui com vocês. Eu quero finalizar lendo só um pedacinho que eu marquei aqui no livro para encerrar. Esse aqui é da página 95. Hoje a rua está tranquila. Somos as únicas habitantes de toda a cidade. Quem nos vir nesta tarde, caídas sobre o gramado, tomando mate ao sol, besuntadas de Coca-Cola da cor do caramelo líquido, vai sonhar com nossos corpos e nossas risadas. Será uma imagem insuportável, como a visão de Deus. Muito obrigada, gente.